Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, dia de São Domingo de Gusmão, grande santo da Igreja, pai dos dominicanos, cães do Senhor, cães por causa do latido, a ordem dos pregadores, eles pregavam, e são grandes pregadores. São Domingos, ele, juntamente com São Francisco, eles dois formam as duas grandes ordens mendicantes da nossa Santa Igreja. Vamos ao Evangelho de hoje, esta quinta-feira, Mateus 16, 13 a 23. Mateus 16, 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, pensar as coisas de Deus e não as coisas dos homens. Essa é a lógica que Jesus está nos ensinando aqui hoje. Porque Satanás se utiliza da lógica dos homens. A lógica de Deus não é a nossa lógica humana. O poder humano, o poder temporal humano, não é o poder de Cristo. A visão temporal humana não é a de Cristo. E esse evangelho começa exatamente com a afirmação de Pedro, que da sua boca saiu o quê? Uma inspiração de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Enquanto os outros apóstolos estavam dizendo o que os outros diziam. Ou seja, os apóstolos aqui estavam usando a lógica dos homens. E Jesus usou a lógica de Deus. Pensou como Deus. Reconheceu que Jesus é o Messias. E aí tem uma coisa muito bonita, porque sobre essa fé pensada em Deus, São Pedro, ele ganha o seu primado. A partir daquele momento não era mais Simão, era Pedro. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Você sabia que é isso que quer dizer a palavra Papa? Petrus, apóstolos, príncipes apostolorum. Não é Papa, não quer dizer só papai, não tem nada a ver com isso. É exatamente a sigla do primado de São Pedro. E aí, Jesus fala uma coisa que é muito importante, sobre esse reconhecimento, sobre essa fé de que Jesus é o Messias, que ele vai edificar a sua igreja. E em torno da liderança do pastoreio de Pedro.
Mas, ao mesmo tempo em que nós somos instrumentos de Deus e nos permitirmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós também podemos nos fechar diante dos nossos medos. Porque o que aconteceu ali depois? Quando Jesus começou a dizer que ele ia morrer, o medo tomou conta do coração de Pedro. E aí, quando o medo toma conta do nosso coração e não a fé, a gente fica suscetível a pensar como os homens. Não, de modo algum. Cuidado, gente, com aquilo que a gente sente. Isso pode tirar a gente da graça. O medo, a culpa, a dor, a rejeição, a mágoa, a raiva, o ódio, são coisas que nos tiram do pensar como Deus e nos leva a pensar como homens. Cuidado com isso, gente. Cuidado, porque é aí que a gente se torna instrumento do mal ao invés do bem. Pedro, e foi muito importante Jesus dar esse choque de ordem, Pedro. Acorda, Pedro. Vai-te embora, Satanás. Porque Pedro, mesmo não entendendo profundamente o significado daquele momento, até para si, para a sua vocação de Papa, Pedro percebeu que é preciso exorcizar as coisas do mundo, as coisas do homem, e focarmos nas coisas de Deus. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.